Olá pessoal, vamos começar mais uma aula e agora falaremos sobre a distribuição amostral com a parte 4. Nas aulas anteriores, nós vimos como obter o parâmetro populacional relacionado à média a partir das distribuições amostrais, que é o x-barra e o p-chapéu. Então, quando o meu parâmetro populacional é a média, utilizamos a distribuição de x-barra, porque ela nos auxiliará para conhecer o parâmetro μ, que seria essa primeira situação. Quando a característica da população é a proporção, buscamos a distribuição da proporção amostral, que seria o meu p-chapéu. E estávamos nessa terceira situação. E nesses dois casos, graças ao teorema central do limite, tínhamos que a distribuição amostral é uma normal com média 0 e variância 1, considerando que o desvio padrão do x-barra era conhecido. E quando não era, tínhamos a distribuição t, que fazia exatamente o mesmo papel, mas agora substituindo o sigma por esse S, que é o desvio padrão amostral. Então, para cada parâmetro populacional relacionado à média, tínhamos uma distribuição amostral que vai ser útil para a gente para conhecer essa característica populacional. Entretanto, se a nossa característica de interesse na população seja o sigma 2, nesse caso, temos que aprender uma distribuição amostral que será útil para conhecer essa característica da população. E nesse caso, a distribuição amostral para a variância é essa. Nós chamamos de distribuição Q², que é uma distribuição contínua, assim como a normal e a t, mas só assume valores positivos e ela é obtida dessa forma. n-1 vezes s² dividido por sigma 2 tem uma distribuição Q² com n-1 graus de liberdade. E o s², novamente, é a variância amostral. E o comportamento dessa distribuição é dessa forma aqui. É assimétrico e sempre assume valores positivos. E veja que, nesse caso, aquela característica de simetria da distribuição normal e distribuição t não vale para a distribuição Q². Ela é útil para a gente aqui, mas em estatística ela tem várias aplicações. Por exemplo, em testes de independência, qualidade de ajuste, nós utilizamos essa distribuição, razão de verossimilhança, etc. Então, essa é apenas uma aplicação da distribuição Q². E ela possui também uma tabela específica, que é diferente da normal e diferente da t. E assim como vimos nas tabelas anteriores, a Q² tem um desenho que mostra o que representa cada informação na tabela. Então, veja, na primeira coluna, assim como a distribuição t, nós temos os graus de liberdade. A primeira linha, da mesma forma que vimos na distribuição t, fornece a probabilidade de interesse. Então, vamos supor que a nossa probabilidade seja 0,01. O meu alfa, então, vale 1%, e o interior da tabela fornece o ponto na distribuição Q², tal que a probabilidade a partir desse ponto até o infinito seja igual a alfa. Então, nesse caso, o ponto é 16,812. Então, em resumo, é isso que nós temos na tabela. Toda tabela vai apresentar um desenho explicando as informações constantes nela. Vamos ver um exemplo. Uma bateria de celular dura, em média, 60 horas, com desvio padrão de 4 horas. Então, essa é uma afirmação da empresa. A bateria vai durar 60 horas, com um desvio padrão de 4 horas. Para avaliar a veracidade dessa informação, nós selecionamos aleatoriamente 7 baterias e, supondo que a duração média das baterias tenha distribuição normal,
Responda: qual a probabilidade da variância amostral, que é o meu S ao quadrado, ser maior do que 3,2? Então, o que está sendo perguntado é isso. Para calcular essa informação, nós precisaríamos da distribuição de S ao quadrado, que nós não conhecemos. Entretanto, sabemos que n-1 vezes S ao quadrado dividido por σ2 tem distribuição que quadrado. E para sair da probabilidade do lado esquerdo e chegar na probabilidade do lado direito, nós precisamos de multiplicar por n-1 e dividir por σ ao quadrado. Agora sim, eu tenho uma probabilidade de uma distribuição que quadrado, nesse caso com n-1 graus de liberdade, lembrando que o n vale 7, maior do que uma constante, que dá 1,2. Então agora, basta que eu vá na tabela da distribuição que quadrado e verifique qual a probabilidade da distribuição ser maior do que 1,2. Ou seja, vamos olhar nessa linha que representa os 6 graus de liberdade, qual é o ponto igual a 1,2. E nesse caso é esse que estamos vendo em azul. Então, a incógnita nossa de interesse está na probabilidade. E nesse caso é de 97,5%. Ou seja, a probabilidade de S ao quadrado ser maior do que 3,2, que é a minha probabilidade inicial, é igual a aproximadamente 97,5%. O que isso significa? Que, considerando a informação da empresa de que a duração média da bateria é de 60 horas, com desvio padrão de 4 horas, a probabilidade de eu observar em 7 baterias uma variância amostral maior do que 3,2 é muito alta. E terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos uma distribuição útil para conhecer o parâmetro populacional relacionado à variância. Então, já aprendemos relacionado à média, à variância e à proporção. Nas próximas aulas, vamos aprender intervalos de confiança utilizando essas informações que nós já vimos.